Olá, seja muito bem-vindo de volta ao curso Google Ads. E hoje na aula 2, nós vamos estudar as ferramentas que vão te ajudar a fazer o Google entender um pouco mais a respeito do seu negócio e direcionar os clientes certos para a sua empresa. Então, não podíamos deixar de fora todas as ferramentas de marketing do Google, que é um assunto fantástico. Eu, como profissional de Business Intelligence, sou suspeito para falar, porque eu sou apaixonado pela inteligência de dados do Google. É incrível como isso pode te fazer ganhar muito dinheiro e aparecer para as pessoas certas, no momento certo, com todos os recursos. O maior erro das pessoas é que elas imaginam que o Google Ads especificamente, ele é só uma plataforma de anúncios, né? E na verdade, não é. Não é só isso. O Google ele é algo muito mais amplo, maior, é uma coisa grandiosa que você pode estar em qualquer lugar do mundo com um clique. Um clique e alguns centavos você pode aparecer em qualquer lugar do mundo. Então, assim, é uma ferramenta muito interessante, porém as pessoas focam tanto em anúncios pagos que acabam esquecendo todo o resto do Google. Então, hoje eu preparei essa aula exclusiva para você, para que você não perca nenhum detalhe e aprenda tudo nos mínimos detalhes. É imprescindível que você preste muita atenção e você aprenda sobre essas ferramentas para aplicar hoje mesmo no seu negócio. Maravilha. E o Google, ele vai oferecer muitas ferramentas, tá? Para que você consiga fazer essas análises, tá? E isso tudo é gratuito, tá? Então você consegue fazer a integração de todas elas. E o Google não vai te cobrar nada por isso. Vai ter que ter um pouco de conhecimento um pouco mais avançado, né? No nível de programação, que você tem que programar os códigos para dizer para o Google o que você está procurando. E você consegue usar todas essas ferramentas, tá? Então a gente tem o antigo Webmaster Tools, né, que hoje virou o Search Console, que é o que a sua empresa faz na internet, tá? Então através do Search Console você vai falar para o Google qual tipo de negócio você tem, o que seu site fala, quais são as informações que estão lá. E aí o Google vai conseguir jogar teu site para as pessoas entrarem nele e vai fazer uma avaliação do que elas estão fazendo dentro do teu site. Esse é o princípio do posicionamento orgânico. Tá? É você falar para o Google, olha, eu estou aqui, eu faço isso. Aí ele vai jogando o usuário lá, vai fazendo o teste e ele vai definindo lá, conforme alguns critérios, né? Quais sites são importantes ou não. O Google Analytics, ele é um grande banco de dados, tá? E ele vai fazer análise do comportamento do usuário dentro do teu site. Então, no caso, o usuário ele acessou qual página, qual produto que ele está indo, quanto tempo que ele ficou no teu site, ele está tendo alguma dificuldade de compra, né? O Google Analytics ele vai reunir dados enquanto o usuário estiver dentro do teu site, tá? O que é fundamental para que você tenha relatórios para entender o que está acontecendo dentro do teu site e assim você conseguir estar desenvolvendo estratégias ou melhorando suas estratégias para estar conseguindo não só economizar dinheiro, como você ter um posicionamento mais assertivo na internet e acabar vendendo mais, tá? O Google Tag Manager é uma plataforma do Google, como o nome diz, né, um gerenciador de tags. E ele vai permitir que você insira códigos de rastreamento para que você fale para o Google qual tipo de usuário você quer. Então, se você tem uma loja virtual, você quer um usuário que compra. Tá? Então, através do Tag Manager, você vai falar para o Google, olha, eu quero esse perfil desse usuário que tem o perfil potencial cliente de comprar na minha loja. Entendeu? E aí, o Tag Manager, em conjunto com o Analytics e com o Google Ads, vão fazer com que a inteligência do Google mande usuários que tenham mais a ver com a tua empresa. Ah, certo. Isso, o resultado disso é que você vai ter o Google trabalhando como parceiro do seu negócio, porque ele vai te mandar cada vez mais clientes, tá? A gente tem também o Google Ads. No caso, o Google Ads, o antigo AdWords, né? Em inglês seriam palavras pagas, é uma plataforma de anúncios, né? Que você vai ter aí a possibilidade de posicionar teu site de acordo com as palavras que você quer pagar. Né? Então tem um leilão para determinada palavra e você vai posicionar teu site de acordo com os produtos que você vende através do posicionamento pago. Então o Google fala, olha, você me dá tantos centavos ou tantos reais por essa palavra e eu posiciono o teu site em tal lugar.
E aí tem alguns outros fatores, né, de posicionamento, que não é só o dinheiro, que vão estar influenciando muito, tá, no resultado final do seu Google Ads, que aí vão entrar fatores como a parcela de impressão, parcela de superação dos seus concorrentes, posição média, índice de qualidade dos anúncios, índice de qualidade das palavras-chave. Tem vários fatores aí que vão estar impactando diretamente no seu resultado. Não é somente o dinheiro, tá? Inclusive, o posicionamento orgânico hoje, ele tem boa parte dessa parcela aí no Google Ads. Ou seja, se você tem um cara que tem um site muito bem posicionado no orgânico, não importa o que você faça, você nunca vai pagar menos do que ele nos cliques, tá? Ele vai estar sempre mais em cima e vai pagar sempre a menos. Então a gente fala que as primeiras posições da página são sempre as mais caras, né? Mas se você tem um trabalho orgânico feito, às vezes você vai pagar até 1/4 do valor do clique pela mesma palavra-chave. Enquanto seu concorrente às vezes vai estar pagando R$6, R$8 uma palavra, você vai estar pegando o mesmo clique em primeiro lugar por R$2, ou às vezes até menos, tá? Então, assim, você tendo todo esse conjunto de ferramentas, né? O Webmaster Tools, com Analytics, o Tag Manager do Google Ads, você consegue fazer elas conversarem entre si, tá? Falando que o Webmaster Tools, você vai falar para o Google, olha, Google, eu faço isso, meu site é sobre isso, então eu quero esse tipo de público. O Analytics vai fazer com que você veja o que está acontecendo dentro do teu site, para onde que o usuário está indo, aonde que ele navega, quanto tempo que ele fica na tua página, se ele está tendo alguma dificuldade de navegação, onde que ele está clicando. O Tag Manager vai falar para o Google, olha, eu quero esse tipo de cliente, esse. E o Google Ads vai fazer com que você apareça lá em cima nos resultados, para que você consiga validar qualquer campanha e fazer qualquer tipo de teste. Então você vai acelerar muito os resultados, tá? da sua página. E não só isso, depois você pode usar isso de uma forma constante, né? Depende da sua estratégia. Porém, é muito legal porque você consegue, usando essas 4 ferramentas, você faz uma bomba, né? Porque você consegue ter o cliente certo na hora que ele está querendo comprar o seu produto dentro do teu site. Então, não existe publicidade igual o Google, né? Hoje a gente tem o Facebook Ads, Instagram Ads, porém eles não são nem de perto que o Google oferece. Porque o Google ele vai te oferecer o cliente que procura aquela palavra específica naquele momento e você vai estar lá, entendeu? E isso converte muito, né? Porque você vai estar colocando e posicionando o teu site exatamente na hora que o cara está precisando e querendo comprar aquilo lá que você vende. Então, assim, você vai aumentar as vendas e vai conseguir economizar dinheiro porque você não vai estar atingindo o público errado. E não só isso, você estudando, né, e tendo essa base de análise e relatórios, você vai conseguir saber o que funciona, o que não funciona, corrigir o que dá errado, né, vai economizar muito dinheiro, porque você não vai gastar com o que dá errado, e vai aumentar as vendas porque você vai atingir o público certo. Bom, então vamos lá. É muito complicado a gente falar do Google assim de uma forma, do Google Ads de uma forma isolada, né? Por quê? Porque tudo está interligado. Como você viu, o Google Ads conversa com o Google Tag Manager. O Google Tag Manager conversa com o Google Analytics. O Google Analytics conversa lá com o Merchant Center, enfim, com todas as plataformas. Então, todas estão interligadas. E temos também o YouTube. O YouTube trabalha em conjunto com todas elas da mesma forma, né? Temos hoje como subir campanhas de vídeo no YouTube usando o Google Ads. Então é um processo extremamente complexo. O marketing no Google é uma arte. E você está começando a aprender que você precisa, de uma forma bem objetiva, entender de todas as plataformas porque elas conversam entre si. Mas vamos voltar para o nosso curso básico. Você sabendo disso, você já tem mais um recurso que você aprendeu na aula de hoje para você estar utilizando na sua empresa ainda hoje e melhorando os seus resultados. Agora, chega de teoria e vamos para a prática. Bom, então estamos voltando aqui para onde a gente parou na aula passada, né? Que a gente criou uma conta no Google e alternamos a nossa conta para o modo especialista.
Agora, você sabendo todas essas informações a respeito de Google Analytics, Google Tag Manager, como funciona o básico do posicionamento no teu site, temos que olhar, antes de qualquer coisa no Google, a primeira coisa que você tem que fazer é saber para qual público você quer anunciar. E isso é muito importante e é o que vai determinar o sucesso da sua campanha no Google ou o fracasso total dela. Nesse painel temos uma ferramenta, aqui em cima, ferramentas e configurações, chamada, na área de planejamento, planejador de palavras-chave. Clicamos aqui e essa é uma das maiores maravilhas da internet na atualidade. Por quê? Quando você faz um anúncio na televisão, você tem um problema grave, porque você não sabe quem vai assistir, quem vai entrar em contato com você se vê a sua propaganda. Como acontece muitas vezes de pessoas fazerem anúncios pagos na televisão e não ter retorno de ninguém. Simplesmente porque eles escolheram um horário errado ou não deu o volume necessário para que as pessoas entrassem em contato, né? Então, antes de você planejar uma campanha, você tem que saber muito bem o seu público. Por exemplo, se você é um advogado, você tem que saber como que as pessoas procuram pelo seu serviço. Porque, obviamente, a pessoa não vai abrir o Google e procurar um advogado. Então, a gente tem que pensar em todo o processo do cliente na hora que você vai fazer o seu anúncio. Se você é um advogado, vamos afunilar um pouco. Que tipo de advogado você é? Você trabalha com imóveis? Você trabalha no setor previdenciário? Ou você trabalha no ramo aduaneiro? Enfim, são diversos ramos de advocacia. Então, a pessoa quando procura, ela não vai querer um advogado. Ela vai específica. Eu quero um advogado aduaneiro. Eu quero um advogado especialista em imóveis. Se você tem uma clínica de fisioterapia, a pessoa não vai procurar. Pode ser que ela procure fisioterapeuta porque é uma palavra que encaixa para muitas coisas. Mas, por exemplo, você pode fazer um anúncio específico para fisioterapia na coluna, fisioterapia na perna, fisioterapia pélvica, fisioterapia, enfim. Aí você vai direcionando. Você é um professor de educação física, você trabalha com qual tipo de exercício? Eu trabalho com emagrecimento. Você tem uma loja virtual, você vende um determinado tipo de produto. Você vai direto ao ponto. O Google, ele te dá muitos recursos para que você não erre na hora de anunciar. E é isso que eu vou passar para você hoje, nessa aula, ok? Então, estamos aqui no planejador de palavra-chave. Demos um ok aqui. E nós vamos descobrir novas palavras. Então, como a gente vai utilizar o planejador? Nós temos aqui o idioma que podemos escolher, no caso é português Brasil, ok? E o país. Por exemplo, se você é de São Paulo, você vai digitar São Paulo. Aí ele vai te mostrar estado ou cidade. Porque quando você vai fazer um anúncio, você pode segmentar exatamente para onde você quer anunciar. Então, por exemplo, se você quer anunciar para um determinado bairro na sua cidade, o Google Ads te permite isso, e isso é uma maravilha. Porém, no planejador de palavras, a gente não tem tanto alcance para ser tão incisivo, mas na hora de fazer a campanha, sim. A gente tem como selecionar exatamente o seu público na sua região. E isso é muito legal, que é completamente diferente do que a gente tinha antigamente, que é para anunciar na televisão, uma revista, que ia sair milhões espalhados no Brasil, e você nunca sabia quem ia te ligar, ou enfim, né? Então, vamos selecionar aqui, no nosso caso, vamos deixar o Brasil, tá? E vamos... eu vou clicar em cancelar, mas no caso, se você clicasse São Paulo aqui, só para você ver, ele ia selecionar São Paulo, né? Se você seleciona São Paulo, cidade, ele vai te mostrar somente aqui.
E aí a gente pode, enfim, brincar e você consegue ter uma estimativa bem legal do que você pode ou não pode fazer, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar a nível de Brasil e vamos fazer uma simulação aqui de um determinado público, tá? Então vamos pegar o público, como usamos no exemplo, advogado. Ver resultados. E ele vai te dar uma estimativa das palavras para você conseguir fazer um anúncio bem assertivo. Porém, como a nossa conta é nova, essas estimativas elas não são tão precisas. Eu vou abrir uma conta antiga para você ver como vai mudar. Prontinho, pessoal. Agora estamos numa conta antiga e você pode ver a precisão que é isso. E conseguimos visualizar também melhor o que eu falei. A pessoa que procura advogado, nós temos aqui, com o passar do tempo, essa procura mensal por advogado no Google. Então, no último mês, foram quase 2.600.000 buscas, tá? E como que é classificado? Quantas procuras tem? Aí a gente vem aqui, advogado trabalhista. 33.000 buscas na média, tá? Lembrando que a média é uma média dos últimos 12 meses. Advogado criminalista. Temos aqui 27.000 buscas por mês. Advogado online, 14.800 buscas. E podemos também organizar aqui a nossa busca de acordo com o que interessa mais para a gente, né? Se você quer uma palavra-chave que é menos concorrida, aqui. Então, enfim, eu geralmente classifico pela média, né? Para a gente saber o que tem mais busca. E outra questão muito importante é você olhar o custo do clique da palavra, tá? Então, por exemplo, temos aqui advogado trabalhista. O valor do clique é R$ 1,95 na parte superior da página, que são os 4 primeiros resultados. E os maiores valores que os concorrentes estão pagando é de R$ 5,34. Ou seja, para você conseguir se manter nas primeiras posições, se você não tem um trabalho de posicionamento orgânico, nada disso, o ideal é você ficar sempre no meio desses valores, tá? Mas aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente a respeito das estratégias de lance, né? Agora, só recapitulando o seguinte, o Google, ele é um leilão. O Google é um leilão. Então, quando o seu cliente vai procurar advogado trabalhista, o Google vai pegar todas as pessoas que estão pagando por essa palavra e vai fazer um leilão. Isso acontece muito rápido, é quase instantâneo. A gente não percebe como que acontece, mas existe um leilão. E depois, no painel do Google, nós vamos conseguir ver todas as pessoas que estão concorrendo com você no leilão, todos os seus concorrentes. Você está pagando, o Google te mostra exatamente tudo o que está acontecendo. Então vamos lá. Para advogado trabalhista, o clique fica nessa faixa. E você vai procurar o seu mercado para você começar a entender para onde você tem que ir. Então, quando eu vou falar para qualquer cliente, qualquer pessoa fazer uma campanha, nós temos que procurar todos os termos relacionados com o seu mercado. Por quê? Porque é isso que vai determinar o sucesso da sua campanha. Então hoje eu vou deixar de lição de casa para você abrir o planejador de palavra-chave, estudar o mercado e pega um papel e uma caneta ou um bloco de notas do seu computador e faça a estrutura da sua campanha para que na próxima aula a gente coloque em execução essa campanha e coloque a sua campanha no ar.